Olá, amigo e amiga, é um prazer tê-los e tê-las mais uma vez conosco. Hoje estaremos finalizando a nossa leitura e reflexão sobre a obra Os Quatro Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal, do mexicano Dom Miguel Ruiz. Vamos à nossa terceira parte do programa Leitura Comentada. Neste quinto capítulo, Miguel Ruiz nos apresenta o quarto compromisso da filosofia tolteca: dê sempre o melhor de si. O seu melhor irá variar de momento para momento. Será diferente nos momentos de saúde e nos de doença. Sob qualquer circunstância, simplesmente dê o melhor de si. Assim, você evitará autojulgamento, autoabuso e arrependimento. Este quarto compromisso, dê sempre o melhor de si, ele diz muito respeito aos três primeiros compromissos. E ele implica ação, atuação, o agir humano. Fazer o melhor é assumir a ação, ou seja, é fazer algo com vontade, não apenas ou por interesse em recompensa ou algo em troca. O fato de agirmos sempre esperando algo em troca ou uma recompensa nos faz perder a apreciação da ação em si e visamos apenas o resultado, o fim. E nesse sentido, a nossa ação por pura recompensa, ela passa a ser uma ação vazia. Para os toltecas, fazer o melhor é se entregar por inteiro ao que a gente está fazendo. É estar inteiro na nossa ação. Dessa maneira, o agir, ele é sinônimo de viver plenamente. O agir, na perspectiva desse compromisso, tem a ver com o presente, com o aqui e o agora. E ele nos traz algo muito importante, que é que nós temos o direito de sermos o que somos. E só sendo o que realmente nós somos é que nós podemos dar o melhor de si. E isso nos reporta mais uma vez ao que Miguel Ruiz nos traz no primeiro capítulo da obra estudada, que é a questão do processo de domesticação pelo qual nós passamos. Nós já vimos que esse processo de domesticação do qual nós passamos para viver em sociedade, que ele vai trazer vários termos, né, como o sonho do planeta, o sonho da sociedade, né, que nós acabamos de deixar de viver o nosso próprio sonho para viver um sonho que é construído por outras pessoas. E que como nós já tratamos anteriormente, nós deixamos de ser o que nós somos para sermos
o que esse sonho dos outros, da sociedade, nos impõe. E esse é um dos fatores que nos impossibilita de sermos o que somos e de fazermos o melhor de si, o melhor que nós somos, o melhor que nós podemos. E fazer o melhor implica dizer não que a gente tem que estar se cobrando ou se julgando se fizemos ou não o melhor. E como ele bem diz e afirma no início do seu capítulo, e qual eu li aqui, esse melhor de nós mesmos vai depender de certas circunstâncias. No momento que eu me sinto bem, no momento em que eu estou feliz, o meu melhor vai ser bem diferente do meu melhor quando eu estiver triste, angustiado, decepcionado. Meu melhor, ele vai ser diferente a cada minuto, a cada dia, a cada mês, a cada ano. E o que é interessante é que no meu melhor de agora, o de hoje, eu esteja por inteiro. Quantas vezes a gente pode se colocar em auto-julgamento por refletirmos que em tal momento da nossa vida, em tal situação, em tal circunstância, nós não demos o melhor. E ficamos nos cobrando que eu poderia ter me dado mais, que eu poderia ter feito mais e ter feito melhor. E é esse compromisso que devemos quebrar. Nós não devemos estar nos julgando pelo que passou, mas sim pelo o que é possível fazermos agora. Quer dizer, nós não podemos nem estar se julgando. O que nós podemos fazer é o agora. Então, o que já passou, passou. Então, que eu seja melhor agora. Por isso que, para que nós possamos dar o melhor de nós hoje, precisamos nos conhecer. Precisamos ser o que realmente nós somos. E a obra aqui nos traz muito bem isso, nos colocando algo que devemos dizer sim para aquilo que nós queremos dizer sim. Que estamos nos sentindo bem, então dizemos sim. Se nós desejamos dizer não ao que lá que venha para nós, que digamos não. Sejamos sinceros conosco mesmo. E esse é o quarto compromisso. Dê o melhor de si. Com esse quarto compromisso, nós temos os quatro pilares, podemos dizer assim, da filosofia toltecas. O primeiro, seja impecável com a sua palavra. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, não tire conclusões. E o quarto, dê sempre o melhor de si. E podemos perceber que esses quatro pilares, vou usar o termo que vem esses quatro compromissos, eles não são fáceis. Desde quando eu ganhei
como eu já comentei aqui, eu já tive contato com um pouco da história, não é, dos povos toltecas, numa ocasião em que eu conheci o México há um tempo atrás e estive em contato com a história, não é, dos povos toltecas. Mas quando eu fui presenteado por essa obra, por um amigo, Os 4 Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal, eu vim perceber o valor, de fato, da história dos povos toltecas e da sua filosofia. E eu tenho isso hoje muito comigo, tanto é que eu tenho esses 4 compromissos no meu quadro, no meu escritório pessoal. E que sempre eu procuro recordá-lo. Todos os dias, praticamente, eu sempre leio, na finalidade de vivenciá-los e de trazer esses 4 compromissos para a minha vida, que eu os interiorize. E eu coloco ele da seguinte forma: serei impecável com a minha palavra. Não levarei nada para o lado pessoal. Não tirarei conclusões e darei o melhor de mim hoje. E essa é uma sugestão que eu faço aqui para vocês. Tenham esses 4 compromissos anotados no seu caderno, na sua agenda, ou no seu quadro, ou podem imprimi-los e fixá-los em alguma parte da sua casa ou do seu próprio trabalho. E tentem não memorizá-los, mas interiorizá-los. E torná-los como algo que nós temos que perseguir. Não é fácil. Já o primeiro, seja impecável com a sua palavra, é um grande compromisso, é um grande desafio, uma grande tarefa. Não é? Mas é algo que nós podemos almejar. E como bem nos diz Miguel Ruiz, que esses 4 compromissos, ao tentarmos segui-los, ao tentarmos persegui-los, nos torna de fato felizes e nos tornam mais livres. No 6º capítulo dessa mesma obra, não é, tem como título Quebrando Velhos Compromissos. E ele já traz no início do 6º capítulo que a verdadeira liberdade tem a ver com o espírito humano. É a liberdade de ser quem você realmente é. Curioso que nas aulas de filosofia que eu dou em uma das instituições em que eu ensino, eu sempre trago isso, que nós temos uma ilusão que nós somos felizes, que nós somos livres, que nós escolhemos a roupa porque nós queremos ou porque nós somos livres, escolhemos os cursos que fazemos porque somos livres. E vamos perceber que na vida da sociedade em que nós temos hoje, nós não somos livres. Nós temos sempre as escolhas que é nos dadas por essa sociedade e que escolhemos entre essas opções que essa sociedade nos dá. Então não somos livres. E eu sempre faço uma comparação de um peixe num aquário. O peixe no aquário, ele pensa que toda aquela água, que aquele aquário é o oceano.
é toda a possibilidade, ou são todas as possibilidades que ele tem. Mas é uma possibilidade e é um aquário totalmente limitado. Alguém o limita, o espaço em que ele nada e que ele pensa na sua ilusão que aquilo é seu mundo, é um mundo de possibilidades. E o peixe, tal qual a nós, não é livre. Não é livre pelas suas escolhas. Então, e a liberdade, ela tem mesmo a ver com o que nós realmente somos. Não é? É sermos livres é estarmos livres desses enquadramentos que a sociedade nos impõe. A sociedade sempre vai nos impor, mas nós, ao momento que tomamos consciência desses limites, nós somos livres. E os toltecas, eles vão nos apresentar, não é, que nesse sonho do planeta em que vivemos, não é, do qual nós somos domesticados para vivê-lo, há 3 parasitas: o juiz, a vítima, o sistema de crenças. O juiz é aquele parasita que está sempre nos julgando por nós fazermos algo, por deixarmos de fazer, por acreditarmos em algo, por deixarmos de acreditar, por dar atenção ou deixar de dar atenção. Sempre temos um juiz que está nos julgando, que está nos culpando. E aí, esse juiz que nos culpa tem como seu parceiro um outro parasita, a vítima. Não é? E a vítima, ela está sempre se colocando limites, está sempre se pondo como incapaz, impossível. E a vítima sempre culpa o outro. Ele sempre é a vítima. E o terceiro parasita que a filosofia nos apresenta é os sistemas de crenças. Nós já tratamos dessas crenças aqui, porque nos capítulos anteriores, Miguel Ruiz ele vai apresentando que o sonho do planeta, não é, pelo qual nós somos domesticados, ele nos faz interiorizar crenças, faz-nos interiorizar ideias da qual nós passamos a acreditar. E essas ideias não são nossas. Nós acreditamos nessas ideias. E somos presos a essas ideias, a essas crenças. Não é? E são essas crenças que, junto com o juiz e a vítima, nos impossibilitam de sermos o que realmente somos. E o juiz, a vítima e o sistema de crenças, que pela filosofia tolteca são tratados por 3 parasitas, está em nós e está na nossa mente. Lembrando da perspectiva tolteca, em que para eles a mente humana é o mitote,
é o grande mitote, ou seja, é uma confusão de falas, não é? E essa confusão de falas, ela cria uma bagunça e nos impede de vermos o que somos, de sentirmos o que somos e de sermos o que realmente nós somos. Então, o juiz no nosso interior, que vem justamente desse processo de domesticação, nesse sonho da sociedade ou nesse sonho do planeta, sempre está nos julgando. A vítima que está no nosso interior, na nossa cabeça, sempre boicota-nos, sempre nos impossibilita de sermos felizes, sempre está nos boicotando, sempre está nos colocando para trás. E o sistema de crença nos faz acreditar em falsas ideias, em falsos pensamentos, e nos impossibilita, por sua vez, de construir as nossas próprias ideias, as nossas próprias crenças. E seguindo essa ideia desses três parasitas, podemos perceber que esses três parasitas é que nos levam a assumir compromissos que nos impossibilitam de ser felizes, que nos impossibilita de ver a verdade, de sentir o que realmente nós somos e de sermos o que nós somos. Porque eles sempre estão nos colocando obstáculos. O juiz, a vítima e o sistema de crenças que nós interiorizamos pelo processo de domesticação para vivermos essa sociedade, esse sonho do planeta, nos coloca um nevoeiro e nos impossibilita de vermos a verdade e de sermos o que realmente nós somos e de sermos o que realmente nós somos. Os toltecas acreditam que esses parasitas controlam a nossa mente, né? Controla o nosso sonho pessoal e nos apresenta apenas como opção única o sonho da sociedade. Nos limita ou nos fecha o sonho pessoal e coloca ao nosso horizonte apenas o sonho do planeta, o sonho da sociedade. Então, logo, deixamos de sermos o que realmente somos para assumir o que os outros, o que a sociedade quer que nós sejamos. E esses parasitas, pelo que nos apresenta Miguel Ruiz, eles se alimentam das nossas emoções, que vêm do medo, do drama e do sofrimento. Eles sobrevivem do medo. E recordando pelos capítulos anteriores que nós aqui analisamos, nós vimos que o processo de vivermos esse sonho do planeta, esse sonho da sociedade, nos domestica pelo medo. Nós temos medo, não é, de não sermos aceitos na sociedade, nós temos medo de magoar alguém, temos medo de agir como nós queremos agir, por medo de como é que nós vamos ser vistos, como é que nós vamos ser tratados. Sempre estamos agindo pelo medo. E esse agir pelo medo é um processo que nos educa pelo medo e que nos gera, como já vimos, sofrimentos desnecessários, que nos leva a traumas que marcam toda a nossa vida.
Ainda no 6º capítulo, Miguel Ruiz vai nos apresentar que o primeiro passo em direção à liberdade pessoal é a consciência. Ou seja, é tomarmos consciência desses compromissos que nos impedem de sermos felizes. É tomarmos consciência desse processo de domesticação pelo medo. É tomarmos consciência desses compromissos que sempre estamos renovando e assumindo pelo medo, pelo sofrimento. Precisamos ter consciência do que deixamos a cada momento por assumirmos esses compromissos que são nos dados e que são nos cobrados pelo sonho do planeta, que nos deixam infelizes, que nos causam sofrimento. Tomarmos consciência o quanto que esses compromissos eles nos impedem de sermos o que realmente somos. E perceber de forma consciente o quanto que a nossa mente ela é confusa e que nós precisamos aprender a lidar com essa mente confusa. Precisamos estar conscientes do problema que temos para que possamos resolvê-los. Caso contrário, o que nós fizermos frente a esses problemas sem a consciência serão apenas meros paliativos e que estaremos mais uma vez alimentando esses compromissos que nos trazem sofrimento. E é bem claro, já no título desse capítulo, do 6º capítulo, quebrando velhos compromissos. Tomar consciência do que nós somos, das possibilidades que nós temos e também dos limites impostos por esse processo de domesticação que vivemos em sociedade, nos vai fazer, é o primeiro passo que nos levará a quebrar esses velhos compromissos e assumirmos então outros compromissos, esses compromissos que a filosofia toltecas aqui nos apresentam. E nós então já podemos perceber que nesse primeiro passo, tomada de consciência, nós também vamos ter a consciência de que nós somos imbuídos e vivemos num sistema de crenças que são por nós mesmos interiorizados e que são interiorizados pela nossa mente. E esse sistema de crenças é baseado em mentiras, em falsas ideias, em falsos pensamentos, em falsas informações. A liberdade que procuramos é usar nossa mente e o nosso corpo para viver nossa própria vida, ao contrário de vivermos a vida que é nos imposta por esse sistema de crenças. Então, a liberdade tem a ver com controle, com autocontrole. À medida
que nós temos controle de nossa mente e do nosso corpo, nós estamos nos distanciando desses sistemas de crenças que é nos imposto por vivermos em sociedade. Miguel Ruiz, ele coloca que a prática, a vivência, a busca pela interiorização e pelo agir desses 4 compromissos toltecas nos leva a nos tornarmos toltecas. E ele nos coloca aqui 3 compromissos, ou 3 domínios para essa vida tolteca, né? Para essa vivência, para essa aproximação dessa filosofia. O primeiro domínio é o domínio da consciência. Tornar-se consciente do que realmente nós somos. O segundo domínio é o domínio da transformação. É termos consciência que nós precisamos fazer nossa transformação diária. Não é? E é procurar formas de como mudar, de como romper com esses compromissos velhos e que nos causa sofrimentos. Como ficarmos livres do processo de domesticação. O terceiro domínio é o domínio da intenção. Na perspectiva tolteca, a intenção é a parte da vida em que a transformação de energia é possível. É aquele momento em que nós, com a nossa intenção, tornamos possível o que desejamos, o que almejamos, o que queremos. E então, logo, a intenção, nessa perspectiva, ela é vida. E como muito bem nos demonstra ou nos apresenta Miguel Ruiz, na filosofia tolteca, a intenção é o amor incondicional. É o domínio do amor. E com esses 3 domínios, ele vai colocar algo para a gente muito pertinente, que é a visão, que é uma percepção do guerreiro e da vítima. Nós vimos que os toltecas nos apresentam 3 parasitas, e o segundo deles é a vítima. E esse processo de assumir esses 4 compromissos toltecas é o desafio de nós transformarmos-nos de vítima a guerreiros. E o guerreiro, não é? Na percepção toltecas, não é aquele que controla os outros, que tem domínio sobre os outros, mas é aquele que tem domínio e controle sobre si mesmo, que controla as suas emoções, que controla a sua mente. E ele vai nos apontar que algo bem interessante sobre o guerreiro e a vítima, em que ele diz o seguinte: a grande diferença entre um guerreiro e uma vítima é que a vítima reprime, enquanto o guerreiro controla. A vítima reprime porque tem medo de mostrar as emoções, medo de dizer o que deseja. Controlar não é a mesma coisa que reprimir. Controlar é conter as emoções, a fim de expressá-las
no momento adequado, nem antes nem depois. Por isso, os guerreiros são impecáveis. Eles possuem controle completo sobre as próprias emoções e, portanto, sobre o próprio comportamento. Diante da vida contemporânea, né, de uma vida que sempre está nos levando a atitudes brutas, atitudes violentas, a sempre reagir sem pensar, nos tirando do controle. Esses 4 compromissos nos apresentam essa imagem, esse arquétipo do guerreiro, aquele que tem controle sobre si mesmo, que tem domínio sobre as suas emoções, que não reage às circunstâncias que são nos impostas pela vida. E chega-nos justamente a uma interrogação. Quantas vezes em nosso dia a dia nós somos e alimentamos a vítima que nós interiorizamos por vivermos nessa realidade social? Quantas vezes nós deixamos ser guerreiros, controlando, dominando nossas emoções e tendo consciência das nossas atitudes e dos nossos comportamentos? Ser guerreiro, na perspectiva toltecas, exige uma disciplina. E uma disciplina de autocontrole, de autodomínio. O 7º capítulo tem como título O Céu na Terra. O sonho que você está vivendo é sua própria criação. É a sua percepção da realidade que você pode mudar a qualquer momento. Você tem o poder de criar o inferno, assim como tem o poder de criar o céu. Ele finaliza essa obra demonstrando o quanto que nós temos o poder de mudar a nossa realidade. O quanto podemos ser felizes aqui na Terra. E para isso basta quebrar velhos compromissos, como ele reafirma, e assumir novos compromissos. E esses novos compromissos que nos tragam consciência do que realmente nós somos, que nos tragam a descoberta do guerreiro que existe em nós. Desse guerreiro que tem um controle sobre nós mesmos, sobre o que realmente somos. Para finalizar essa nossa análise e reflexão sobre esta obra, para mim muito cara, eu vou ler uma parte desse último capítulo, que diz muito sobre o que ele conclui do céu na terra.
Imagine-se tendo permissão para ser feliz e aproveitar sua vida de verdade. Imagine-se vivendo sem medo de expressar seus sonhos. Imagine-se vivendo sem medo de ser julgado pelos outros. Imagine-se vivendo sem julgar os outros. Imagine-se vivendo sem medo de amar e não ser amado. Imagine-se vivendo sem medo de arriscar e explorar a vida. Imagine-se amando a si mesmo, da maneira como você é. Espero que as reflexões que nós fizemos nesses 3 episódios aqui apresentados sobre esta obra de Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal, tenha lhe sido bastante aproveitável e que lhe traga novos desafios para si mesmo, como pessoa, como ser humano, como cidadão, construindo o seu caminho e sua liberdade pessoal de forma consciente e autônoma nesse caminho que só pertence a você, que só você tem o mapa para levar a sua liberdade pessoal. Dessa forma, tenha os 4 compromissos aqui estudados como um caminho a perseguir, como uma trilha a se fazer e que só você pode fazer por si mesmo e que ninguém mais pode fazer. Seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o seu lado pessoal. Não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Chegamos ao fim da nossa primeira leitura comentada de uma obra que com muito carinho eu partilharei com vocês nesses 3 vídeos. A intenção do programa é apresentar reflexões, leituras, análises de obras clássicas e ou contemporâneas que sirvam para o nosso aprendizado enquanto ser humano e também em nossa coexistência nesse mundo. Espero que tenham gostado e que acompanhem o nosso programa, as nossas atividades, que é dedicado à produção de conhecimento e à formação autônoma do sujeito. Agradeço por sua companhia e espero tê-la em outros programas, em outras leituras comentadas. Um abraço muito carinhoso.